Maneira pessoal, desculpa a cara que acabei de acordar. Eu vim aqui falar sobre, não vou dizer a última polêmica, porque não é polêmica, a última questão, que é sobre a possibilidade da vinda de João Félix Andrade para a seleção de Cabo Verde para participar na Copa do Mundo. Ele esteve em conversa com o influencer Sebai, que o influencer perguntou-lhe se ele não quer ver para representar a seleção de Cabo Verde, jogar a Copa do Mundo por Cabo Verde. Ele disse que não acha justo ele não tendo participado da eliminatória e ir jogar a Copa do Mundo a serviço de Cabo Verde. E também ele disse também que está em contato com a seleção de Cabo Verde e também com contato também com a seleção portuguesa, ou seja, ele tem a possibilidade de representar as duas seleções, Na seleção de Cabo Verde ele tem um lugar garantido, na seleção de Portugal ele vai ser suplente, isso não é dúvida, não é que o jogador não tem a qualidade, mas é por causa da qualidade da seleção de Portugal em relação a Cabo Verde. E para quem já me acompanha há muito tempo, já sabe qual é a minha opinião sobre isso. João Félix é um jogador muito promissor mesmo, muito promissor. Ele daquele jogador que sempre foram promessas, foi jogar na Itália, sob de Juventus, não correu ali muito bem, ele deu um passo atrás, voltou para Portugal, jogou em equipas de meio da tabela, deu muito nas vistas, esteve referenciado ao Sport e ao Benfica, acabou até o Porto também, mas acabou por rumar a França para representar o Lille. Ele tem jogado um absurdo no Lille e com certeza gostaria de ter na seleção de Cabo Verde, sem dúvida alguma. João Félix teria algo que está um pouco em falta da seleção de Cabo Verde nesse momento, que é um daqueles jogadores abridores de lata, aqueles jogadores que vai para cima do adversário com dribles, que tínhamos ele com o Rian, fez também muito disso também do Hélio Varela, também nos jogadores e fortes que vai para cima do adversário. João Félix também é desses jogadores, não vai muito na força, mas vai mais na técnica, porque ele é um jogador mais franzino e você tem que compensar o seu porte físico com outras cenas. Ele e compensa isso com tipos. Então vão dizer, Júnior, então está a dizer que ele merece ir para a Copa do Mundo mais por aqueles que lutaram para Cabo Verde estar na Copa do Mundo. Isso quem vai dizer quem merece ou não merece é o senhor Bubista. Mas, como eu sempre digo, o futebol é o momento. É o momento. Quem está melhor é convocado. E convocando jogadores melhores, isso vai forçar outros jogadores a serem melhores. Eu sempre digo, não importa em qual seleção, em qual clube, um jogador não deve ter um lugar já garantido. Não merece ter um lugar já garantido, porque tipo, isso vai acomodar o jogador, ele não vai muito se esforçar, porque ele já sabe que já tem um lugar garantido. Mas vai ver um outro puto que sabe, se eu não jogar mais corriamente, eu não vou ser convocado. Eu tenho que jogar mais corriamente para mostrar que eu mereço estar na seleção. E a vinda de Félix Correia ia melhorar muito mesmo a seleção de Cabo Verde. Vamos precisar desse tipo de jogadores, porque a Copa do Mundo vai reunir muitas das melhores seleções do mundo, e Cabo Verde vai jogar muito na defensiva, muito tentando aproveitar o erro da equipe adversária no contra-ataque que tem nesses jogadores. Seria muito bom e elevar o nível da seleção de Cabo Verde. Eu só não apoio a convocação de jogador em casos em que ele desmerece a seleção de Cabo Verde, que já teve um caso, um ex-jogador que atuou pelo Vitória Guimarães, foi pelo Porto. Ele falou umas cenas que não caiu muito bem na graça dos adeptos de Cabo Verde. Ele acabou por nunca ser convocado nem para a seleção portuguesa e nem deu muito certo. Mas enfim, não já dizer que é praga nisso, mas é só dessas cenas que eu não gosto e não apoio a vinda de jogadores também. Eu também disse também que Giovanni errou também ao ser convocado, dizer o seu sim e não comparecer ao centro do estádio da seleção, tipo esse centro, depois apareceu numa entrevista dizer que o seu sonho era jogar por Portugal. Eu disse que isso foi um erro mesmo, mas ele voltou à seleção de Cabo Verde, tem atuado, tem apresentado bons jogos pela seleção de Cabo Verde, marcou gols. Ele é o filho da terra, pediu desculpa, voltou, marcou, e isso que importa.
na seleção. Eu gosto de pessoas que querem fazer parte da seleção de Cabo Verde, que querem ajudar a seleção de Cabo Verde. Não importa muito a sua ambição anterior, porque muitos jogadores nascem fora de Cabo Verde. É normal, como eu, como tu, como todos nós sabemos, vamos querer sempre o nosso melhor, onde vamos ter mais regalias, vamos ter mais visibilidade, e nós como cabo-verdianos vamos ter que entender, jogar por Portugal, França, Holanda, qualquer outra seleção, vai trazer muito mais reputação que jogar por Cabo Verde. Por isso, infelizmente, a seleção de Cabo Verde é uma seleção fraca, não vai trazer muita mídia, apesar que nos últimos tempos tem, tem chamado muita atenção nas mídias do mundo afora. E o futebol é assim que funciona. O futebol é assim que funciona. Os jogadores deixam clubes menores para arrumar clubes maiores, para ganhar mais ou para ter mais visibilidade. Outros jogadores deixam clubes maiores para jogar em clubes menores, para ter mais tempo de jogo. Isso é um mundo de futebol. Não vamos comparar com é uma guerra, um cidadão é convocado para a guerra para Cabo Verde. Ele lutou contra por outro país contra Cabo Verde. E futebol não é isso, futebol não é guerra, futebol é trabalho, sempre digo isso, futebol é trabalho. Os jogadores sempre vão querer ganhar mais, sempre vão querer estar em altos campeonatos, em altos clubes, ter grandes colegas de, de equipa, porque isso é o seu trabalho, é o seu futuro, é a renda da sua família. Vamos ter que entender isso, superar isso, mas é complicado falar com os cabo-verdianos sobre isso, porque eles sempre, vão meter no foco, só merece, só quem é cabo-verdiano, tipo essas cenas, pipipopopó, só quem quer. E alguns até dizem ou preferem não sei o quê. Às vezes eu pergunto se preferem jogar apenas com jogadores que nasceram em Cabo Verde. Todos nós sabemos que a seleção de Cabo Verde melhorou muito mesmo quando a seleção passou a convocar jogadores que nasceram fora de Cabo Verde, que são filhos, netos, até bisneto de Cabo Verdeano que nasceu fora de Cabo Verde. Não estou a desmerecer os jogadores que nasceram em Cabo Verde, jogaram em Cabo Verde, saíram para o mundo afora. Eu tenho muito mérito, dou muito mais valor a esses jogadores em relação aos outros, porque tipo, eles saem de um país pobre, num campeonato amador, mesmo assim conseguem ter o sucesso que conseguiram fora de Cabo Verde, que é o caso de Kevin Pina, o Giannini, e Zé Luís, tipo esses jogadores, tem tanto outros jogadores como Babanco também. Eu dou muito mérito mais para esses jogadores, mas sabemos que o futebol cabo-verdiano ainda é muito limitado. Vamos sempre precisar de jogadores que nasceram fora, que treinaram fora, que fizeram formação em escolas de futebol muito mais profissional, muito mais técnicos. Todos nós sabemos que a seleção de Cabo Verde melhorou muito graças a isso. E não é só Cabo Verde que tem aproveitado os filhos, netos e bisnetos de descendentes. Muitos países já fazem, todas as seleções fazem o contrário, aproveita jogadores que vêm de outros países. Cabo Verde aproveita filhos e netos de cabo-verdianos que nasceram muito afora. Bom, já digo isso, espero muito que João Félix reconcilie essa opinião, porque na minha opinião, eu acho que isso não se justifica, porque se a seleção de Portugal o convocar, ele vai jogar por seleção de Portugal, mesmo ele não tendo atuado nas eliminatórias, tipo essas cenas, ele vai aceitar. Se for convocado, ele vai ter que dizer assim: não vou jogar por Cabo Verde, vou jogar por Portugal. Ele tem que se afirmar isso. Espero que seja para a seleção de Cabo Verde, vai trazer muita garantia para a seleção de Cabo Verde, vai aumentar muito, 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 muito o nível técnico mesmo, e todos já sabem que, na minha opinião, após a Copa do Mundo, alguns jogadores que já estão com uma idade muito, muito avançada mesmo, muito avançada, não acho que vão se aposentar da seleção, que é o caso de Rian Mendes, Guerreiro Rodrigues. É bem provável mesmo que esses jogadores deixem a seleção, e vamos precisar de peças à altura ou até superiores para manter o bom momento da seleção de Cabo Verde. Bom, essa é a minha opinião. O João Félix seria bem-vindo, tomara que ele venha para ajudar, que ele dê muita alegria ao povo cabo-verdiano atuando pela seleção de Cabo Verde. Essa é a minha opinião, deixa a vossa na caixa de comentários.